E a gente segue com Biosfera no Solar Next Summit, que reúne os maiores palestrantes e empreendedores da área da energia solar do estado do Piauí e de fora do estado do Piauí. Dessa vez a entrevista é com o Everton Martins, palestrante também aqui desse evento importante que está fazendo a diferença. Ô Everton, você falou agora há pouco do movimento Solar Livre. Fala um pouco desse movimento também para todos os nossos internautas que acompanham o Biosfera. Primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. O Movimento Solar Livre, ele nasceu de uma organização da sociedade civil, lá em 2019, quando percebeu-se que houve um movimento da ANEEL, regulatório, ficou conhecido como taxação do sol. Me recordo. Né? E aí isso ganhou a mídia nacional, saiu da bolha do setor e acabou aí atingindo toda a população que gostaria de ter energia solar, e a ANEEL propôs lá colocar um custo para quem instalava de 60 e poucos por cento. Então aí ficou conhecido, fundamos a associação, mas eu venho desse setor desde 2010, já participei de outras associações, e aí então a gente acabou fundando em Brasília, porque a gente entendeu que a política acontece em Brasília. Né? E aí fundou o movimento lá em Brasília. Inclusive tem muitas fotos, né? Acho que foi um movimento importante, né, Everton? Pelo que eu vi na palestra aqui hoje, até perguntei a data das empresas, a maioria das empresas nasceu depois de 2021. Então, graças àqueles capacetes amarelos, como ficaram conhecidos, que são empresários, técnicos, funcionários que se dispuseram a ir lá, né, do Brasil todo. Teve a maior audiência pública da história da ANEEL, 1.000 pessoas, né? E essa pauta saiu da ANEEL e foi para o Congresso. Então, essas empresas que estão aqui hoje nasceram, a grande maioria, em razão de que houve essa mobilização da sociedade na defesa de gerar a própria energia. Por esse ângulo, o movimento saiu vitorioso, na tua opinião, e está vitorioso? Sim, ele virou como um baluarte do direito do consumidor. Né? Então, toda vez que há um movimento no sentido de cercear o direito do consumidor, esse movimento, ele novamente se levanta, como agora vai acontecer no dia 1º/11 em São Paulo e em Porto Alegre, 2 grandes manifestações dos capacetes amarelos, em razão de que essas concessionárias vêm aí reprovando de maneira unilateral aí esses projetos sem justificativa. Everton, agora a gente vai falar um pouquinho de ti. A gente já falou do movimento, né, para as pessoas entenderem um pouco. Você é empresário do ramo, é palestrante? Fala um pouco de você aqui para o nosso internauta te conhecer um pouco mais. Tá. Bom, primeiramente, eu sou apaixonado pela energia solar, empresário, comecei em 2010, vim de outro segmento, trabalhei em concessionária também de energia. E aí, em 2010, junto com meu sócio e irmão, nós então abrimos essa empresa. Não havia nem regulatório no Brasil, então somos empresários, pequenos empresários naquela época, que foi crescendo ao longo da caminhada. Como não tinha, como se diz assim, era só mato, a gente teve que atuar no regulatório, atuar no Inmetro, fui da comissão do Inmetro também para a certificação dos módulos, inversores, a primeira norma da ANEEL a gente contribuiu, depois a segunda revisão, fui vice-presidente da maior associação, que era a B Solar na época, 2 anos mandato. Antes disso, era coordenador de geração distribuída da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. Atuava lá também num grupo setorial em São Paulo. Então, assim, a gente está nessa jornada há muito tempo como empresário, né? Então, navegando na geração distribuída e realmente acabei virando um militante porque, devido ao conhecimento, à experiência desde o começo, a gente sabe muito dos porquês das coisas. E hoje você segue fazendo várias viagens, palestras, Brasil afora. Sim, aí não só Brasil afora, mas eu tenho um programa na China que eu gravo todo ano. Ah, que legal! Chamado Conexão Solar. Eu vou na China desde 2010, eu vou na China praticamente assim, um ano sim, o outro não e o outro também, mas de 2022 para cá eu estou indo todo ano para gravar esse programa chamado Conexão Solar. Então a gente grava em Xangai, na maior feira de energia do mundo, a SNEC, né, que fica em Xangai, e grava na Alemanha, em Munique. Eu comecei fazendo em Munique, que é a Intersolar. Evento grande, né? Muito grande. Agora da China é 300 mil metros quadrados de feira, é impossível assim. Então, até esse ano teve uma coisa engraçada que eu gravei lá um robô, Rottweiler Solar. É um cachorro robô muito grande, usado para
vigiar grandes fazendas solares. Eu acho que eu vi. Esse vídeo viralizou e foi bem bacana. Que legal. Aliás, a modernidade é impressionante, né? Eu vi também recentemente o Optimus lá. O Optimus também. Eu fiquei assustado. Nossa, onde a gente vai parar? É. Mas a China é muito desenvolvida, o potencial tecnológico lá é enorme, Muito, né? muito. Esse ano agora que vem, eu vou só para o assunto de robô humanoide. Uhum. Então, o ano passado tinha esses robôs que era tipo cachorro, e esse ano a gente vai para mostrar também os robôs humanoides que podem fazer segurança, inspeções em locais de perigo para o ser humano, em subestações de energia, enfim, isso já existe. Dentro dessa área que dentro dessa área, sempre dentro do contexto solar, né? Uhum. Apesar que a brincadeira do Rottweiler solar, ele acabou entrando no setor de mineração, vários outros contatos. Por isso que eu sou um mentor de negócios de várias áreas, devido à experiência que eu vim de automação industrial, né, e telecomunicações, então a gente acaba conectando vários pontos aí para os empresários. Everton, o que é que nós temos de novas tecnologias, né, nesse ramo aqui da energia solar? Tem avançado muito, né? Tem mudado muito, né? Na questão tecnológica, de 2010 para cá, eu vou falar dessa primeira janela, Certo. tudo já existia. O que houve é que ela foi aprimorado. Mas você tinha um módulo fotovoltaico, ele foi aprimorado. Você tinha a bateria, foi aprimorado. E a outra coisa foi que o custo caiu muito. Então, em termos de aplicabilidade, o que a gente vê hoje? Um módulo um pouco mais eficiente, você vê a bateria com o preço muito mais em conta, ou seja, você já começa a ter casas com armazenamento de energia, você já começa a ter vários equipamentos com armazenamento, coisa que você não tinha antes. Então, é uma tendência cada vez maior, principalmente onde, diferente de antigamente, que você colocava a bateria na Amazônia, no Pantanal, porque lá não tinha rede. Hoje não, você só começa a colocar a bateria porque a qualidade da entrega da rede é muito ruim. Sim. E você quer uma qualidade de energia numa indústria que, por exemplo, ela perde uma batelada de produção, que é caríssimo para ela. Então, ela põe a bateria não para falar de retorno de investimento da energia, mas para não perder a batelada de produção de café, de leite, de outras coisas. Entendi. Então, eu vejo que, tecnologicamente, uma coisa que vem com tudo é o armazenamento de energia. Que é um desafio, né? Que, pelo menos aqui no Brasil, eu assisto aula e meus professores diziam, olha, ainda é um desafio muito grande essa questão do armazenamento. Então, Ou já está mudando? Eu vou dizer para você, eu que estou na ponta ali operando, isso já é realidade. Já é uma realidade. A gente já tem sistemas de 1 mega, por exemplo, a indústria de armazenamento de café, né, de secagem, já funcionando. Então, às vezes, tem uma questão acadêmica e tem uma questão lá da prática do mercado. Então, grandes empresas hoje no entorno de São Paulo, e inclusive residências, já estão com capacidade de rodar uma casa, por exemplo, uma semana na bateria. Que é isso? Inclusive, tem um colega meu, o Eduardo Nicol, vai um abraço aí, se estiver assistindo, vou marcar ele, que tem lá ele tem lá um canal com muitos seguidores também. E ele publicou essa semana que estava apagão em volta dele, só a casa dele, que fica ali na região de São Paulo, estava acesa. Não sei se você viu esse vídeo. Vi, por conta lá da bateria. Mas uma semana, sério. A capacidade que ele disse, né? Ali acho que voltou em 2 dias, se não me engano, a energia, né? Disse a capacidade. Então, mas dá para pôr. Se você for pensar que essa indústria lá que a gente colocou, você tem um container de 1 mega, é que o objetivo dessa indústria é porque a energia é muito ruim. Sim. Então, quando ela entra toda com a tensão errada, os equipamentos de automação, eles falham e aí você para a linha de produção. Então, o que acontece? Entra nesse container energia ruim, passa por esse sistema de bateria e entrega boa do outro lado. A gente, antigamente, em telecomunicações, chamava de retificador. Sim. Era, né, esse sistema, né? Então, agora já tem em grande escala e já tem no Brasil. Então, não é mais uma lenda que vai ter, não. Já tem instalado, dá para visitar. Inclusive, eu mostrei um exemplo ali daquele. Tem um daquele ali já instalado. Na minha palestra, eu mostrei uma foto desse sistema. É caro? Caro em relação a quê? Então, toda vez que alguém... A questão do valor é muito, né? Fala de cada um. Então, às vezes, assim, fala, olha, é caro em relação a quê? Qual é o benefício? Poxa, para eu não parar uma linha, ter que limpar uma máquina de torrefação, tirar o produto que eu perdi, parei toda uma linha de produção, 5, 6 bateladas daquela, 10 que seja, eu já paguei o equipamento, então vale a pena.
E o que eu percebi também é que as pessoas, as grandes indústrias, não estão fazendo no formato de CAPEX, que é de compra. Ele está fazendo o OPEX, que é alocação, no formato de leasing. E aí ele tem até um ganho tributário. Então, acaba o retorno sendo mais rápido. Então, existem grandes grupos que investem, alugam isso no formato de leasing, né? Então, essa empresa ela não tirou do bolso, não tirou do caixa e nem financiou e comprometeu o crédito no banco. Ela alugou. E, ao final de um período, o equipamento é dela. Impressionante, olha que informação, que informações, né? O Everton está trazendo aqui para nós do Biosfera, são informações interessantes de realidades que a gente, às vezes a gente lê no site ou conversa, mas assim não tem essa noção de um cara que conhece Conexão Solar, o cara que está na China, que viaja para a Alemanha, que vem, que fala de tecnologia. A gente está muito atrás deles, Everton. Não, eu penso que... Porque está tudo muito globalizado, né? Também... não tá, não. Antes demorava muito, sabe? Eu me lembro que demorava para chegar aqui, mas hoje não mais, não. Saiu lá uma tecnologia e o módulo fotovoltaico, a escala quando a gente começou, a Alemanha era líder, né? A Alemanha, a Itália e tal. A China passou na frente de todo mundo. Então, ela tem um volume de escala de produção absurda. O que a gente enfrenta da China, às vezes, no mercado brasileiro, é o chamado fake painel. Então, tem um painel que é vendido de uma marca inventada lá na China, ou até um brasileiro que vai lá e cria uma marca, e ele é um painel vendido como 600 watts, e, na verdade, ele é um painel de 500. Né? Esse nome no mercado, se você pesquisar no Google, chama Fake Power. Fake Power. Tem muito isso. Então, começou a desovar no Brasil isso, e as empresas brasileiras, as boas empresas, começaram a comprar máquina de teste flash para poder, na chegada, já verificar e, se for Fake Power, devolver. Mas ainda tem gente que acaba, ou por desinformação, porque o brasileiro tem aquela coisa do mais barato, né? Tem. Que sai caro às vezes, né? Sai muito caro, porque ele compra achando que é de 600, 10 módulos, e, na verdade, era de 500. Então, era para vir 6 kW, veio 5 kg. Então, ele depois não vai ter o resultado de energia. E, às vezes, até a qualidade, 2, 3 anos depois, ele tem uma queda da curva de geração. Então, é material que não é de boa qualidade. Isso está acontecendo ainda no mercado brasileiro. Isso é muito triste para o nosso mercado, porque boas empresas têm que competir com um produto muito ruim. E aí o consumidor leva 2, 3 anos para cair a ficha. Né? Porque o consumidor também ele não tem conhecimento. Então ele vai no preço e fala, pô, mas é uma placa, essa placa com essa placa, mas ele não tem noção o que é. Né? E aí acaba sendo levado, e aí ele só vai perceber bem depois. 2 anos depois, 3, ele descobre a empresa que ele comprou não existe mais, sumiu, e a da China também não, e aí ele perdeu. Por isso tem que comprar de empresas sérias, distribuidores sérios, que dão essa garantia no Brasil. Dentro dessa temática, dessa conversa de novas tecnologias, a gente está falando da China aqui também, porque lá é uma potência nesse setor, não tem como a gente fugir disso. Mas eu vi, Everton, lá, uns painéis solares e a agricultura nesses painéis, assim, está acontecendo mesmo isso, porque isso aqui não tem no Brasil, não. Ainda o agrovoltaico, né? Isso. Lá está acontecendo. Aqui a gente acontece de uma maneira diferente, porque lá, na Alemanha, vamos por assim, eu achei impressionante. Você tem um problema de espaço, falta de espaço. Você tem um país que é do tamanho do nosso estado aqui, tão pequenininho, né? E o Brasil não, ele não tem essa limitação de espaço. Que aqui já é bem... Então, fazer aquilo mais alto para plantar embaixo e tal, onde você tem um problema de espaço, faz sentido. Aqui, você não enfrenta isso, mas é possível, claro. Eu fiz o primeiro Pronaf do Brasil da agricultura familiar, fiz um no Paraná, o outro na cidade de Enviema, Mato Grosso do Sul, lá com a dona Maria Salete, não esqueço até hoje o nome dela, tem várias reportagens disso. Pronaf Eco, tem uma linha subsidiada que viabiliza no campo, quem está no assentamento da agricultura familiar, colocar uma ordenha, melhorar o seu processo de refrigeramento do leite para produzir o queijo e ela não ter custo de energia. Então, esse é um programa muito importante, que eu tenho um carinho muito grande pelo agricultura familiar, ter acesso a isso. Que legal. E esse é um programa que vem, independente de governo, tá? Sim. Ele é permanente, né? Então, existe no campo nosso, só que não daquela forma que põe embaixo o plantio, porque não precisa. Então, a pessoa instala lá numa área, ou às vezes até no telhado. Eu vi até a apicultura nos Estados Unidos também, né? Eles fizeram um estudo agora
Tá tudo muito moderno, tudo muito interligado, né? No norte de Minas tem um programa chamado Sertão Solar, do nosso amigo colega Walter Abreu, onde ele fez galinhas poedeiras embaixo do sistema fotovoltaico. Então, construiu uma estrutura, né, do solar dentro das normas, mas conseguiu abrigar ali um espaço de sombra, né, ali. E dá certo, né? Dá certo, funciona. E ele até colocou uma máquina, achei bem interessante. Porque o agricultor ele está muito longe lá do centro urbano, ele tem que resolver a vida dele de alguma forma. E ele até viabilizou uma máquina que o cara prensa e faz a caixa do ovo natural, com folha de bananeira, e fica bonito. É um negócio assim, bem diferente, bem gourmetizado, até eu diria. E o produtor consegue produzir isso lá. Mas que legal. Everton, eu viajo muito o Piauí e eu tenho observado algumas placas solares na agricultura familiar. Não é ainda como a gente queria que fosse, né? É mais no âmbito de associações, mas eu observei em algumas cidades, Piripiri, Regeneração, José de Freitas, onde eles utilizam essas placas de energia solar para puxar a água, né? Para levar para as residências e para a agricultura, né? Esse é o caminho, você acha que vai universalizar mais ainda? Eu tenho visto, eu acho tímido, mas eu acho bom, está acontecendo. Nós, como entidade associativa, estamos com 3 programas agora no Congresso para o ano que vem, até com emendas de parlamentares regionais, se estiver nos assistindo, fica aí o convite do parlamentar para participar, que é para a agricultura familiar, a gente levar tanto treinamento e capacitação, entendimento que ele pode fazer o bombeamento de água, que ele pode ter a energia lá num coxo mais distante para o gado tomar a água e ele não precisar puxar fiação até lá. Então, ele pode pôr um sistema que faz lá a parte de bombeamento de uma quantidade pequena de água distante, não precisa estar puxando fiação, rede, que custa caro puxar rede. É verdade. Então, ele pode fazer isso. A irrigação também, né? Então, a gente está com esse programa para o ano que vem a gente atingir famílias de determinados estados com emendas parlamentares com cunho social, na agricultura familiar, na educação, com educação infantil, com brinquedos, onde eu trouxe da China, aproveitando, alguns brinquedos solares, que são um carrinho, a criança ela monta lá um gerador eólico que ele gira, põe no sol. Então, tem uma parte educativa, caramba. É muito legal. Né? E aí faz a parte educativa e depois os jovens participam da instalação no telhado. Eu tive a oportunidade de fazer isso numa escola no Rio de Janeiro, Morro dos Macacos, comunidade de Vila Isabel, chama Centro Comunitário Lídia Santos. Dona Lídia Santos deve ter hoje uns 80 e poucos anos, participou lá. Em torno de 60, 70 crianças, jovens, né? Crianças jovens, que tiveram o treinamento e ajudaram até na instalação. Muitos deles, depois, com 18 anos ali, já estavam trabalhando também com emprego no setor solar. Então, a gente acredita muito na educação. Então, vem agricultura, educação e saúde, que são os pós-saúdes mais distantes e tal, que, em vez de ficar pagando a conta de luz, instala o solar. E aquele dinheiro do orçamento sobra para reinvestir em outras coisas. Mas que legal. Então, são esses 3 programas para o ano que vem que a gente está organizando. Tem um projeto aqui também, o Sertão Sol, né, que leva realmente essas placas para as comunidades, que é mais ou menos isso que você está falando, muito legal. Everton, você está aqui participando do Solar Next Summit e ministra palestra, né, sobre oportunidade de crescimento no setor de energia solar. E eu te pergunto para o nosso internauta que nos assiste, tem muitas oportunidades nesse setor? Tem muitas oportunidades. O setor de energia como um todo, ele vai sempre estar em crescimento. A energia é desenvolvimento. Sim. Se você olhar o Google Earth lá, à noite, você vai ver que onde tem um monte de pontinho de luz, a maior concentração de pontos de luz acesos no mapa é onde são os países mais desenvolvidos. Então, a energia é desenvolvimento. Pode apostar nisso. Né? Isso é um fato concreto. Verdade. E a energia limpa, ainda mais agora em tempos de mudanças climáticas e todo esse momento que a gente vive, o solar é o mais acessível, é o mais rápido de implementar, né? É o mais veloz, é o que o consumidor consegue fazer, é o único. Não tem outro jeito de gerar energia, um consumidor comum que tem uma casa, sem ser com a energia solar. Então, a gente aposta muito nisso. E eu entrei nessa área de mentorias e de palestras justamente para
sair um pouco da bolha do setor solar e falar com outros empresários que estão querendo colocar e têm dúvidas, não tem segurança. Então, a gente abriu lá a mentoria solar, chamada A Mesa de Negócios. Sim. Então, é amesadenegócio.com.br, onde a gente... realmente é uma mesa, porque nas mesas de negócio, nas mesas do almoço da família, Sim. onde as coisas acontecem. E a gente tem um diálogo bem com especialistas para dar segurança para esse empresário que quer investir. Né? Mas que tem medo, né? E que está assim, só que ele precisa de energia. Uhum. E aí a gente tenta conectar ele, no estado dele, com bons empreendedores que vão fazer um trabalho de qualidade, garantia e tal. Qual é o maior receio deles, assim, pela tua experiência, que eles conversam assim, o que é que você observa? Eles têm medo de quê mais, assim? É de acabar, é de não dar certo? É de não dar certo. Já passou tanto tempo, né, você viu? Eu comecei em 2010, nós estamos em 2024. E eu acho que não tem mais volta. Né? Naquela época, a gente falava assim, o desafio era falar que não era aquecimento de água. Então, não, já esquento minha piscina aqui. É verdade. Eu já tenho faz 10 anos. Né? Hoje, tem muitas histórias que falam, fulano colocou e não deu certo. Justamente porque comprou o sistema com aquela fake power lá do painel errado, você falou. porque chamou lá um eletricista vizinho que às vezes não tinha experiência na energia solar, e ela é diferente da eletricidade que sai ali da tomada, ela é diferente. Né? Então tem que ter aí um conhecimento para entregar uma coisa, por mais que sejam 10 placas, são só 10 placas. Não, aquilo ali precisa de um cuidado, a sua família está embaixo daquela instalação. Verdade. Se o cara lavar o sistema andando em cima, ele vai causar uma coisa chamada microfissura. 1 ano e meio depois vai aparecer uma trilha, igual o bicho geográfico que dá na perna de criança. Sim, sabe sim. aquilo? Uhum. Aquilo ali vai acontecer no painel. Aí daqui 1 ano e meio que você vai enxergar. Aquilo ali vai dar um ponto quente. Ponto quente pode causar danos. Né? Então, por isso que uma empresa qualificada é importante. Ainda mais se você está lidando com vidas embaixo dessas instalações. Então, essa é uma das dúvidas. Uma das questões. E a vida útil é muito longa. O cara fala, pô, mas quem vai estar aqui para me dar assistência? Né? Como é que eu sei que... Às vezes o cara compra uma coisa boa e depois no frete ele fala, não, eu vou pagar o frete. Chama o caminhão lá do fulano e transporta totalmente errado. Ele danificou todos os modos no transporte ou na descarga. Aí quando você dá uma sequência de informações, ele consegue comprar melhor. Ou a gente orienta, olha, aqui tem essa empresa já tem o know-how para fazer isso. Porque é um setor que a barreira de entrada ela ficou muito pequena. E aí empresas pequenas, em vez de passar pela jornada, você lembra que eu falei, eu fiz a primeira casinha, Sim. Depois eu fiz o Pronaf, em vez dele começar pequeno e crescer, ele já começa pegando projeto grande. Aí ele não dá conta. Ele vê muito dinheiro entrando no caixa da empresa, já não entende separar o bolso da empresa da pessoa física, e aí é onde que não dá certo. Dentro dessa temática aí da oportunidade do crescimento, assim, o que é que você pode dizer para o empresariado, né, desse setor, que ainda tem dúvidas? Por exemplo, eu acho, na minha visão enquanto estudante de energias renováveis, enquanto uma pessoa que está nesse mercado, como jornalista, que conversa, que é um mercado que está em ascensão. Sim. Piauí, pelo menos observa aqui na minha realidade, Piauí. Você que roda o Brasil todo, com certeza lá por fora deve estar mais ainda, né? Então é um mercado que pode trazer dividendos positivos, né, para as pessoas. Ele traz muito emprego. É o que traz mais emprego distribuído que eu já vi na vida. E olha que eu já rodei bastante. Então a crise de mão de obra, né? E nós temos uma crise de mão de obra qualificada. Isso. Então você tem muita gente, mas não tem qualificado. Mas pode ser qualificado. Daí o programa nosso de qualificação, vamos qualificar, vamos fazer convênio com o Senai, vamos desenvolver isso, né? É importante para dar uma entrega de qualidade. Mas ele é o que gera mais emprego distribuído, em mais de 5 mil municípios do país. Todos têm gente instalando energia solar hoje. Precisa subir a régua da qualidade. O Piauí, você viu ali que eu apresentei em termos de baixa tensão ali residencial, 1,3 milhões de unidades. No total de vocês está com 62 mil unidades com solar. Então, olha o espaço de mercado que tem aqui. Assim, enorme. Até fiz a brincadeira com o pessoal ali. Falei, pessoal, não está vendendo? Não, falei, mas por que vocês não estão oferecendo?
Né? Então, porque a oportunidade está aí. É igual ir lá para a Índia, ninguém tem chinelo e você está com a sacola de chinelo aqui. Você vende em 2 minutos, mas você tem que contar uma boa história para o cara falar, pô, chinelo faz sentido. Né? Então, alguns vão olhar aquilo como uma oportunidade de vender chinelo, alguns vão falar, não, aqueles não usam chinelo, não vão vender nunca. É o que está acontecendo hoje. Só que eu mostrei os números ali. E vocês têm uma janela de oportunidade aqui gigantesca. Porque às vezes a oportunidade está na frente até de quem está no setor e ele não está vendo, né? Não está vendo. Não está vendo. Porque nós estamos vivendo um momento, isso não é só do setor, é um momento de muita distração. Sim. Então, a minha palestra, ela, além de trazer 3 dicas de oportunidade ali dentro do setor, trouxe também uma visão de que o dono da empresa, ele tem que levantar do escritório, ele tem que sair do celular, ele tem que ir para conversar com os clientes. Hoje as pessoas estão ficando fechadas e o tempo inteiro no celular, achando que está trabalhando. Elas estão ocupadas improdutivas. Isso que é o que a gente trabalha na mesa de negócio. E está se iludindo, né? Achando que está ali no WhatsApp produzindo alguma coisa. Ocupado improdutivo. Porque aí quando eu perguntei para eles, vocês olham as vendas dos seus vendedores todo dia? Não. Não. Você olha as suas? Não. Se você não olha nem você acha que o seu vendedor vai olhar? Bem, você já deu uma dica importante aí, né? É isso. Tem mais dica para quem está nos assistindo? Aí só mais uma, vai lá. Olha, para quem não é do setor, acredite, assim, para quem é consumidor, seja empresa, né? A sua empresa tem 2 caminhos. Continuar comprando energia que vem subindo ao longo da história do Brasil sempre, e agora você está pagando bandeira vermelha nesse momento que a gente está conversando aqui. Mais caro, né? Mais caro. 2, se você há 5 anos atrás tivesse comprado um sistema desse, você já teria pago seu financiamento, não estaria pagando bandeira vermelha, e o seu produto de venda, você teria um preço mais competitivo ou teria um lucro maior. Então, essa é a dica para o empresário que está nos assistindo. Pense nisso daqui 5 anos depois. Só que agora o retorno é mais rápido ainda, porque o preço caiu. Perfeito. Então, agora, talvez daqui 3 anos, você vai falar, pô, estou livre de custo recorrente permanente. Porque você paga a conta de luz, você que tem um comércio há 20 anos, faz 20 anos você está amarrado nisso. Né? Fique na taxa mínima, pague, contribua, está tudo certo, não tem problema. 2, para você que é integrador, tem uma resolução da ANEEL chamada Fast Track de projetos até 7,5 kW. Isso dá uma conta aqui, que a gente fez ali no palco, alguém que 1.400 kWh mês médios, uma conta de R$ 1.500. Então, até quem tem uma conta de R$ 1.500, você vai só protocolar o projeto e ele é aprovado automaticamente. É um oceano azul para você, integrador. Você viu que tem 1,3 milhões de unidades e só 62 mil instalados. Um oceano azul. E a terceira dica é o sistema de armazenamento de energia para indústrias. Programa de Eficiência Energética Industrial. Verifique as indústrias que estão tendo queda de energia e perdendo a produção. O retorno de investimento que ele vai fazer é sobre a produção, não sobre a conta de luz. Então, não importa que ele paga barato na conta de luz do Mercado Livre, por exemplo. Às vezes você não vai visitar porque fala que ele está no Mercado Livre. Mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a produção que ele está perdendo. Aí você entra com a solução do Zero Grid, que é armazenamento de energia, e resolver isso. Everton, só para fechar a nossa conversa aqui, que eu sei que a gente está em cima da hora, para você também que está em casa nos assistindo, ou na academia vendo esse YouTube, Spotify, assim, pelas nossas redes sociais, também é um mercado que está precisando de mão de obra, de emprego, que está gerando emprego e renda. O que eu vejo de empresário reclamando que não tem, que está pagando bem a mão de obra qualificada, então, de repente, é uma também para a gente que está reclamando de desemprego, né? Muito. É um setor que tem muita oferta de vaga e não tem gente para trabalhar. Eu acabei de voltar agora, está em Brasília, vim do Sul, não tem gente. Você tem as vagas abertas, às vezes começando R$ 2.500, o começo do salário, o piso. É verdade. Não tem gente. Então, é uma oportunidade ímpar. Faz no Instituto Federal, na universidade, faz procura. um IF aí, está resolvido. Às vezes está assim, todo mundo, não, tem que fazer lá engenharia. Não, meu amigo, a gente precisa de técnico. Que pode crescer na empresa, né? Depois cresce na empresa, depois vai fazer engenharia. Você precisa trabalhar. Tem que ter a jornada. O pessoal, não, vou fazer. Aí fica morando com o pai. Nada contra, mas aí acaba não produzindo, né? No pai trouxe em Nosso tempo tinha que começar com 11 anos de idade, era outra coisa, né? Tá certo, Everton. Obrigado, então, pelas informações. E é isso, o Everton Martins falando aí do mercado de energia solar na China, na Alemanha,
no estado do Piauí, no Brasil, e esse leque de oportunidades enormes aí que a gente está vendo aí, tanto para você, empresário, como também para você que está buscando um emprego. Isso. Tem a rede social, se puder deixar aí. Fala aí, fala aí. Ó, o @Movimento Solar Livre, você vai ver lá o Rottweiler Solar, que é o robô, @Movimento Solar Livre. E temos aí @Everton Martins, com HEW, né? Porque mamãe complicou, então Everton Martins. Tem lá os posts da mesa de negócios, né? A mesa de negócios é onde você que é empresário pode participar conosco.